A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Jonas. No capítulo 1 de Jonas, acontece algo muito digno de um ser humano na vida de Jonas. Jonas, ele assume a responsabilidade pelo que aconteceu com os marinheiros naquele navio. E a Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade, Deus mandou um grande vendaval onde estava Jonas. Você conhece que Jonas, ele fugiu da direção de Deus. Você sabe que Jonas, ele não se submeteu ao que Deus queria para a vida dele. E ao entrar naquele navio, ao prejudicar aqueles marinheiros, Jonas tem uma atitude nobre de assumir que ele havia errado. Jonas, ele assume que a causa daquela tempestade, a causa do prejuízo aos marinheiros, foi por causa da presença de Jonas naquele navio. Foi por causa, louvado seja Deus, da desobediência de Jonas à ordem divina. Jonas, ele se conscientiza e ele assume a responsabilidade. Jonas não culpa os marinheiros. Jonas não culpa a natureza. Jonas não culpa o mar. Jonas não culpa Deus. Jonas, ele tem a atitude nobre que um ser humano, alguém que tem consciência dos erros que cometem. Jonas assume a responsabilidade. E ele diz: olha, a situação está assim porque eu desobedeci ao mandado do Senhor. Isso é uma atitude nobre e não é para muitas pessoas. Só os fortes assumem a responsabilidade dos seus erros. Assumir a responsabilidade dos erros é para uma pessoa forte. Só eles, só os fortes reconhecem, assumem suas responsabilidades. Os fracos procuram colocar a culpa nos outros. Os fracos se vitimizam. Os fracos se sentem ofendidos. Os fracos, eles fazem como Eva. Eles fazem como Adão. Eles procuram alguém para culpar por seus erros. Os fracos, eles não têm a capacidade de dizer: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fugi, eu saí da direção de Deus. Só os fortes fazem isto. Quem é você? Você está em que lado? Você está do lado dos fortes ou você está do lado dos fracos? Você faz como Jonas? Você reconhece que você falhou? Isto não é um defeito. Reconhecer as falhas, reconhecer os erros, não é um defeito, é uma qualidade. Qualidade esta que poucos de nós, infelizmente,
colocamos em prática. Mas a partir do momento que Jonas assume a responsabilidade, é jogado no mar. O que é que eu aprendo com isto? Jonas, ele não quis envolver ninguém na rebeldia dele. Jonas, ele não quis envolver mais ninguém. Ele não quis dar mais prejuízo para ninguém. Então ele diz: lancem-me no mar. E observe que a baleia pega Jonas, um grande peixe, segundo os estudiosos, uma baleia, e Jonas ali ele paga o preço dele só. E ele apela pela misericórdia divina. E a misericórdia de Deus alcança Jonas. É o que dizem Provérbios: aquele que confessa seus pecados e deixa-os, alcança misericórdia. Quando agimos como Jonas, quando assumimos a nossa responsabilidade, quando reconhecemos os nossos erros, as nossas faltas e recorremos à misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcança. Capítulo 15, versículo 17 do Evangelho de Lucas, nós vemos também isto no filho pródigo. O filho pródigo, caindo em si, ele acordou. Ele não colocou a culpa no pai, ele não colocou a culpa no irmão, ele não colocou a culpa em ninguém. Ele assumiu a responsabilidade, dizendo: pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isto chama-se o poder da conscientização, que poucas pessoas se conscientizam do erro. Poucas pessoas se conscientizam das suas faltas, das suas falhas, porque é muito mais cômodo, não é? É muito mais confortável colocar a culpa em alguém. É muito mais confortável nós, ao invés de assumirmos os nossos erros, as nossas fugas, é muito mais confortável culpar alguém. É muito mais confortável dizer: a culpa foi de A, a culpa foi de B, a culpa foi de C. É muito mais confortável. Mas quando nós agimos de forma digna, com dignidade, com caráter, com humanidade, assumindo as nossas culpas, assumindo as nossas responsabilidades, aí sim alcançamos as misericórdias de Deus. Que você assuma as responsabilidades, que você não fique culpando, procurando alguém para descarregar a sua culpa. Não, haja com humanidade, haja como ser humano, assuma a responsabilidade. Faça como Jonas: eu errei, eu fugi, eu saí da posição, não era para eu ter pegado o navio, era para eu ir para Nínive, não tinha nada a ver com Tarsis, não tinha nada a ver com Jope. Louvado seja Deus. Quando agimos assim, quando reconhecemos as nossas culpas, as nossas responsabilidades, o sol da justiça brilha sobre a nossa vida e as misericórdias do Senhor nos alcançam. Receba esta palavra em nome de Jesus.